Então, são tipos muito amplos. Não é por acaso, né, que é difícil enquadrar as coisas nisso, porque senão você começa a baratear. Qualquer coisa vira genocídio, qualquer coisa. E é a mesma coisa que está acontecendo também no caso do 8 de janeiro e do impeachment da Dilma. Estão usando a mesma palavra, sim, aplicada a duas realidades absolutamente diferentes. Né? No 8 de janeiro, houve uma tentativa de golpe, clara, evidente. A intenção era tomar os prédios do poder e desencadear uma reação do exército. Isso está dito na comunicação de quem participou. Né? No impeachment da Dilma, foi um procedimento que passou por N etapas legais, legislativas e tudo mais. Então, o PT é craque nisso também, né? Pegar palavras de um simbolismo muito forte e aplicar na testa de quem eles não gostam, pouco importando se faz sentido ou não. Né? No caso do 8 de janeiro, é chamar todo mundo de terrorista, né? Exato. Vamos falar dessa história, né? Porque o Michel Temer reagiu hoje, não é isso, Wilson? Olá. Vamos começar pela declaração do Lula, mas antes de começar pela declaração do Lula, deixa eu só dar um oi para o nosso chat, porque é o chat mais combativo, o chat mais imponente da internet, então assim, não tem como não dar uma boa noite para o nosso chat, que inclusive já tem ali um monte de considerações sobre a questão do genocídio, se é assassinato em massa, se não é assassinato em massa, enfim, a gente fica aqui trocando algumas informações, mas o nosso chat sempre preciso, enfim, em suas considerações. Inclusive, boa noite para todo mundo, boa noite para a Célia, para o Túlio, para a Conceição, Esté, para o Jorge, para a Regina, para uma pessoa que está escrevendo em japonês, que eu não sei, eu não tenho essa capacidade para ler em japonês, mas acho que também, enfim, boa noite para todo mundo, gente. Esperemos assim, que não seja um xingamento. Espero que não seja. Abraço para o Jorge. Acho que foi o Jorge que, inclusive, perguntou se era de Codó. Não, Jorge, eu sou maranhense de São Luís, da capital, tá? Então, Marcélia, boa noite para todo mundo. E outra coisa, e por favor, gente, acione as notificações, se inscreva no nosso canal, acione aquele sininho, porque ele é importante para dizer para o Google, olha, o Papo Antagonista é importante, ele ajuda a formar a minha cidadania, então, por favor, gente, acione, isso é muito importante para a gente, e se puder também compartilhe, né? Acho que é bom compartilhar esse conteúdo, né? Afinal de contas, não é todo dia que nós temos um gênio como o nosso Carlos Graeb, o nosso Duda Teixeira, falando coisas sensatas aqui, sem amarras partidárias. Tá bom? Wilson, você agiu como um petista agora. Você usou a palavra gênio para se aplicar a pessoas que não a merecem. Tá? Isso é como se... jornalista, eu me contento como um bom jornalista. Ficaria orgulhoso se eu pudesse ser conhecido dessa maneira. Gentileza não tem partido, amigo. Tá certo. Vamos lá, vamos voltar para o Temer. Vamos falar do Lula. E a pessoa da China, tá? Vamos lá. Lula volta a chamar o Temer de golpista. Hoje, lá no Uruguai, pode subir por gentileza, Joelton? O Lula voltou a criar aí uma confusão com o ex-presidente Michel Temer, porque dessa vez ele foi mais incisivo ao criticar o impeachment da Dilma Rousseff, né? Durante a fala dele lá no Uruguai, ele disse basicamente o seguinte: o Brasil não tinha mais fome quando deixei a presidência da República e hoje temos 33 milhões de pessoas passando fome. Significa que tudo que fizemos de benefício social para o país em 3 anos de governo foi destruído em 7 anos. Wilson, Oi? Posso te interromper? O João está me avisando aqui que a gente tem o vídeo. Vamos ver o Lula falando? Melhor que ficar falando. Melhor. Isso, e daí você comenta logo em seguida. Já pode entrar comentando. Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país. Isso significa que casi todo lo que hicimos en términos beneficiosos sociales para nuestro país. Em 13 anos de governo. Durante 13 años de gobierno. Foi destruído em 6 anos. Se destruyó en 6 años. Ou melhor, em 7 anos. 3 7 años. Do golpista Michel Temer. 3 del golpista Michel Temer. E 4
do governo Bolsonaro. 4 del gobierno Bolsonaro. Vai que é tua, Wilson. Então, obrigado, Greg, porque você só levanta e a gente corta. O problema é o seguinte: ontem nós já falávamos aqui nesse programa que esse tipo de declaração não ajuda na composição com o MDB. Nós demos uma nota mais cedo dizendo que já tem muita gente do MDB incomodado com essas declarações do Lula. E o Temer foi ao Twitter, pode colocar, Jojo, foi ao Twitter para rebater o presidente Lula. E aí ele foi até irônico, né? Que ele falou: olha, destruiu eu saí de um PIB negativo para um PIB positivo. Michel Temer faz redes sociais, né, para comentar a frase do Lula, né? Pode descer um pouquinho, Jojo? Ao contrário do que ele disse em um evento internacional, o país não foi vítima de golpe, né? Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição. E sobre ele ter dito que destruía as iniciativas petistas em apenas 2 anos e meio do governo, enfim, é verdade. Destruiu um PIB negativo de 5% e coloquei um PIB positivo de 1,8%. Inflação de 2 dígitos para 2,75%. Juros de 14,25% para 6,5%. Queda do desemprego ao longo do tempo de 13% para 8%, graças à reforma trabalhista. Pode trazer para cá, João? Porque assim, o Graeb, e para você que nos acompanha aqui ao vivo, são exatamente 7 da noite, o Lula está falando demais, fala para a plateia, só que ele esquece de uma coisa. Ele precisa da bancada do MDB para passar a medida provisória na Câmara e Senado. E assim, eu venho batendo nessa tecla. O PT está muito empolgado com essa composição. Ele acha que vai conseguir trazer todo o União Brasil para a base do governo. Não é bem assim. Ele acha que vai conseguir trazer todo o MDB para a base do governo. Não é assim. Não vai ser tão simples assim quanto o governo Lula. A impressão que eu tenho, Greb, é que o presidente Lula e o seu núcleo governista, ali eu estou falando do Padilha, estou falando até tô falando do Padilha, estou falando do Rui Costa, eu estou falando do Macedo, estou falando do Paulo Pimenta. Eu acho que eles vão começar a acordar quando tivermos a primeira votação no Congresso de medida provisória. Quando cair a primeira MP do governo Lula, ou ela for aprovada por um patamar muito pequeno, eu acho que aí eles vão perceber que eles estão fazendo bobagem. Porque nesse momento, você dá uma porrada no MDB, dá uma porrada no Michel Temer, simplesmente para fazer o oba-oba na militância petista, não me parece a estratégia mais inteligente, principalmente para um governo que não tem maioria no Congresso. Então, assim, a impressão que eu... E por conta dessa situação, Greb e amigos do antagonista, já tem deputado que já vai apresentar pedido de impeachment. Não sei se está na agulha a nossa nota. Creio que sim. Mas o deputado... Jojo, se tiver na agulha, se tiver na agulha, eu te agradeço. O deputado Sanderson já aproveitou esse discurso do Jair Bolsonaro e já colocou já está preparando uma peça, já está preparando um pedido de impeachment do Lula por, segundo ele, incitação do Estado, incitação de animosidade, enfim. Porque, segundo o deputado, no momento em que o Lula classifica um processo de perda de mandato como um golpe, ele basicamente desautoriza tanto Câmara quanto Senado. De novo, processo de impeachment é um processo muito mais político do que técnico. Isso é fato. Tá? Agora, o Lula está dando motivo. E, de novo, o Arthur Lira ele não precisa de muita coisa. O presidente da Câmara não precisa de muito. Ele só precisa de um pedido. Ele só precisa de um pedido para ele fazer o que ele quiser com o Poder Executivo. Então, assim, me parece que o Lula, nesse afã de falar para sua militância, de tentar reescrever a história, de tentar fazer uma correção na visão do PT do que aconteceu em 2016, de fazer uma reparação à ex-presidente Dilma Rousseff, o Lula me parece que ele comete o mesmo erro que a própria Dilma e já começa lá na largada aí, dando vários
vários motivos para que ele destrua a própria base que ele tanto trabalhou para construir no final do ano passado e início desse ano. Duda, quer comentar essa história do impeachment? Que é uma vazada, né? Abrir um processo de impeachment agora, esse deputado faz isso mais um pouco para aparecer e tudo, né? Mas é claro que esse governo, a partir de 1º de fevereiro, vai ter que negociar tudo, né? Como o Wilson falou, eles não têm, são poucas cadeiras, né? Então toda hora vai ter que virar lá e falar com a União, vai falar com o PSD, com o MDB, até partidos que estão na base, né? Vai ter que negociar, e o Lula está desgastando e criando uma animosidade. Eu vejo que isso tem um lado bom, Wilson, também, porque esse governo está ameaçando mudar algumas coisas que fazem institucionais do Brasil, como a lei das estatais, o marco do saneamento. Então, é melhor que o governo não tenha mesmo maioria para fazer o que quer, né? Então, acho que essas besteiras que o Lula está falando, eu torço para que ele continue falando, para que realmente o PT possa cada vez menos.